Olha só! Olá, boa tarde. Boa tarde, como vai, professor Felipe? É uma honra nossa, eu falo aqui em nome do nosso presidente, o Edson Chaves, em nome da nossa vice da Câmara de Desenvolvimento, a Luciana Oliveira, em nome de toda a classe contábil aqui do nosso estado do Acre, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso CRC, seja muito bem-vindo à nossa semana. Estamos iniciando essa programação com o senhor, é uma honra muito grande ter você fazendo a abertura dessa programação. Tá bom? Então, Ah, olha, eu estava aqui apresentando o seu currículo, mas eu acho que está faltando alguma coisa. Eu vou começar e você complementa. fica à Olha vontade. só. O professor Felipe Guerra, gente, ele é contador, tributarista, doutorado em Ciências da Informação, mestre em Administração e Controladoria pela UFG, membro da Academia de Ciências Contábeis do Ceará. Então, acho que a partir daí que faltou a informação. Então, eu vou pedir que o senhor continue. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma alegria, uma honra para mim poder estar aqui falando com os profissionais da contabilidade do Estado do Acre, falando também com você, Catiúcia, e com todas as pessoas que estão nos acompanhando aí de outros estados através da internet, que nos proporciona essa possibilidade. Então, é uma satisfação, uma honra muito grande. Quanto à apresentação, eu costumo dizer que a principal referência que eu posso dar a quem me escuta é que eu sou contador raiz de verdade, contador de escritório de contabilidade, e passei a minha vida toda enfrentando aí os percalços dessa profissão e que eu sou um apaixonado pela nossa profissão, pela contabilidade, pela área tributária. Então, eu acredito que essa é que tem que ser as minhas credenciais. Que bom, que bom. Parabéns. Muito obrigada. E vamos começar? Podemos começar? Pode começar, estou Olha à só, sua disposição. aqui conosco nós temos, além de profissionais, temos os profissionais raiz, temos os profissionais do mundo digital também. Gostaria de agradecer a presença aqui dos colegas de Cruzeiro do Sul, o professor Júnior acabou de entrar. E temos muitos estudantes, temos os profissionais que acabaram de se registrar no nosso conselho. E eu vou começar pela pergunta básica, professor, né? Pela base de tudo. O que é o SPED contábil? Bom, Catiúcia, eu queria só estender aqui o meu abraço inicial ao presidente também, o Wellington, e todos os conselheiros do Conselho Regional do Estado do Acre. E vamos lá tentar explicar de maneira bem simples o que é o SPED contábil. Bom, o SPED contábil, ele nada mais é do que a substituição da escrituração contábil convencional que nós fazíamos em papel. Nós fazíamos usando o sistema, mas tínhamos que imprimi-la, levar na junta comercial, pelo seu equivalente digital. Então, o SPED contábil ele apresenta uma nova forma de você prestar aquela escrituração contábil prevista lá no Código Civil, prevista nas normas brasileiras de contabilidade, livro diário, livro razão, plano de contas, termo de abertura, termo de encerramento, balanço. Então, tudo isso é hoje em meio digital através desse arquivo do SPED contábil. Isso. Eu percebo, professor, que hoje o mundo está avançando para o digital. Não só na nossa profissão contábil, mas muita coisa. E quando há mudanças, eu percebo resistência da parte das pessoas, dos profissionais, que às vezes é um pouco de, será que isso vai dar certo? É mais um trabalho para o contador. Como é que você enxerga? Você que acompanhou todo esse início, como que você enxerga isso? Que se essas mudanças sair do contador raiz, né, para o mundo digital, como que você visualiza? Dificulta, facilita o trabalho do contador? Facilita para o fisco, para o empresário? Como que você vê? Qual que é a tua visão? Bom, é interessante você perguntar isso, que ontem eu estava fazendo uma releitura do livro sobre marketing 4.0, que é de Philip Kotler, que ele fala que existem dois tipos de pessoas, que são os nativos digitais, que são aqueles que nasceram já nesse ambiente digital. Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 4 anos e tenho um rapaz de 10 meses. Então, esses dois, eles
se eu mostrar para eles uma foto em papel, é capaz deles tentarem fazer assim para dar um zoom na foto, porque É a geração Y, né? com certeza, eles nasceram em meio digital, É, então sim. eu digo que eles até nem conhecem uma coisa que é do nosso tempo, que é a paciência, né? Eles nem conhecem o que é isso. Muito bom. E existem também os imigrantes digitais, que são aquelas pessoas que vão ter que se adaptar, vão ter que entender, que é o nosso caso. Então, nós somos de uma profissão que ela é muito tradicional, ela existe há muitos anos. Existem relatos de que a contabilidade ela existe praticamente junto com a história da civilização, mas o lado negativo disso é que as mudanças elas também demoram para acontecer, existe resistência, a nossa formação, e isso é até contrabalanceado pelas ações dos conselhos regionais e do Conselho Federal, é uma formação de 4 anos ou 5, mas que te exige uma educação continuada para o resto da sua vida. Então, é muito interessante a gente ver que existe essa resistência. Mas, quando a gente fala de SPED contábil, por exemplo, o que eu tenho percebido é que existe aí uma visão positiva com relação a esse projeto. Muito disso por ser talvez a obrigação tributária, que o SPED contábil acaba caminhando no meio de dois mundos. Ora, ela é uma obrigação tributária de natureza acessória, e ora ela é uma obrigação de natureza societária, e exatamente por ela ter esse lado societário, por ela ter esse lado comercial, contábil, acaba tendo um olhar mais positivo dos profissionais da contabilidade, porque isso acaba remetendo eles ao estudo daquela contabilidade raiz de verdade, que fornece informações para a gestão, que te dá dados aí para ajudar na condução dos negócios. Então o SPED contábil ele foge daquele estereótipo de obrigação tributária que tem o único objetivo de atender o fisco. O SPED contábil ele consegue caminhar bem nessas duas linhas. Ela é uma obrigação de natureza tributária, mas também uma obrigação de natureza societária, que atende, inclusive, as informações exigidas pelos sócios, pelos acionistas, pelo fisco e também pelos conselhos, pelos bancos, pelos órgãos públicos. Então, é bem completo. Uhum. Não, e trazendo um pouco aqui para a PNL, né, para a mente, porque toda mudança, ela tira a gente da zona de conforto. Então, se vai ter uma mudança, uma alteração, isso obriga a mente a se exercitar. É como você fazer uma atividade física. Se você quer emagrecer, se você quer ter um corpo bacana, você tem que fazer um exercício. E assim é a mente. Você tem que exercitar, você tem que estudar, você tem que como uma colega acabou de comentar, tem que estudar para sempre. Sim, o profissional, ele tem que estar mesmo se atualizando, por isso, como o professor Guerra falou, que existe a educação continuada. E qual é o papel da nossa mente? É exatamente nos sabotar, porque o papel da mente é nos proteger de algo que vá nos tirar da zona de conforto. A mente fala assim, não, isso aí vai dar trabalho, você não é capaz. E aí cabe a nós mesmo ir em busca, ir atrás, mas realmente há uma resistência sempre quando há algo novo. Isso é natural, certo? E agora, vamos para a segunda pergunta. O prazo de entrega do SPED, ele será prorrogado? Bom, essa talvez seja a pergunta que eu mais recebo todos os dias. Eu acho até interessante, porque eu até já comentei isso, eu fiz uma live na semana passada com o Conselho de Contabilidade de Pernambuco, e eu até Legal. comentei isso, e parece que fez só aumentar. O pessoal me manda mensagem me cobrando essa prorrogação, como se fosse eu que fosse prorrogar. Não, se dependesse de mim, já estaria prorrogado. Não, até o momento, não saiu ainda a prorrogação. Está dentro dos pedidos que foram feitos pelo Conselho Federal de Contabilidade, também a prorrogação do SPED contábil. Eu espero realmente que seja prorrogado, apesar de eu defender um pouco de que, na essência, nós não dependeríamos dessa prorrogação. Por quê? Porque nós estamos falando
ano calendário de 2019, que em tese agora, no final de abril de 2020, já deveria estar encerrada, até para que a contabilidade cumpra o seu papel de fornecer informações para a gestão das entidades, mas eu tento colocar do outro lado da balança algo que é muito importante que a gente exercite, que é se colocar no lugar dos nossos colegas, né? Da Isso. mesma forma como nós temos estados onde os impactos dessa pandemia têm sido menores, onde a contabilidade continua funcionando, eu fiz uma live com a presidente do Conselho Regional de Roraima e ela disse, ó, Felipe, aqui a contabilidade desde o primeiro momento foi considerada uma atividade essencial e nossos escritórios estão funcionando. Nós temos casos como no estado do Ceará, onde está tudo fechado. Então, é importante a gente colocar isso na balança, colocar a questão da segurança jurídica na balança e entender que, nesse momento, é benéfico que o prazo seja postergado para dar um pouco mais de segurança jurídica. Não, e sou a favor da prorrogação justamente por causa dessas medidas provisórias que só aumentaram o trabalho do profissional da contabilidade, né? Tem até uma perguntinha, professor, da Rafaela, ó. Como que fica a situação das empresas que participam de licitação, caso não tenham ainda o SPED? O senhor já tem essa resposta? Tenho sim. Na verdade, vai depender daquilo que a licitação está lhe exigindo. Se ela está te pedindo as demonstrações contábeis do ano calendário de 2020, de 2019, perdão, não tem o que fazer. Você vai ter que enviar o seu SPED contábil ou, se for possível, se a licitação assim permitir, você vai ter que encerrar a demonstração contábil, autenticar o livro na junta e apresentá-los. Só que, se você já encerrou a escrituração contábil, envie o SPED contábil. Isso vai te diminuir seus custos, vai dar mais agilidade a esse processo e permitir que você cumpra aquilo que está sendo pedido pela licitação de forma mais rápida. E me permita também dar uma sugestão, professor e Rafaela, porque eu participo muito de licitação aqui no estado. E se você, Rafaela, você participa de licitação, se os seus clientes participam de licitação, por mais que o SPED não tenha sido prorrogado ainda, eu sugiro que você entre com uma solicitação na CPL aí do estado, solicitando ou que o documento seja retirado, enfim, ou que o documento, se cabe saneamento devido ao aumento de demandas do profissional da contabilidade. Não custa nada você enviar um e-mail para a Comissão Permanente de Licitação solicitando esclarecimentos acerca do SPED, né? Então, é só uma dica aqui, tá? Vai que dá certo. Uma ótima dica, vai que dá certo, exatamente. Gostei bastante. Professor, e estou seguindo o roteirinho aqui, tá? Fica à vontade. Quem está obrigado a enviar o SPED contábil? Bom, Catiúcia, eu costumo dizer que a gente precisaria de uns 3 dias para falar só sobre a obrigatoriedade. O senhor tem 3 minutos. Tentarei cumprir em 3 minutos. Vamos lá, vamos tentar resumir aqui de maneira bem objetiva. Primeiro, estão obrigados as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Foi tributado pelo lucro real, tem que enviar o SPED contábil do ano calendário 2019, agora em 2020. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido. Essas têm 2 linhas de obrigatoriedade. A primeira é se você optou ou não pela prerrogativa que está prevista lá no parágrafo único do artigo 45 da Lei 89/81 de 1995. O que é isso? As empresas tributadas pelo lucro presumido, elas têm a opção de manter apenas a escrituração do livro caixa para fins fiscais. É muito importante destacar isso, tá? Que para fins de obrigações comerciais, societárias, para atendimento do Código Civil, você vai ter que manter a escrituração contábil. Porém, para fins fiscais, você do lucro presumido, você que tem um cliente aí tributado pelo lucro presumido, você vai poder optar pela manutenção da escrituração do livro caixa. Beleza. Fiz essa opção, optei pelo que está previsto lá no artigo 45 da lei. Vou até repetir para quem quiser depois consultar.
artigo 45 da Lei 8981 de 1995, no seu parágrafo único. Beleza, optei pelo artigo, não tenho escrituração contábil e mantenho apenas o livro caixa. Então, nessa hipótese, você não estará obrigado ao livro caixa, ao SPED contábil, perdão, num primeiro momento. Beleza. Segunda hipótese de obrigatoriedade para as empresas do lucro presumido. Elas tiverem feito distribuições de lucros no ano calendário superior à presunção, que é o quê? Aquela apuração do lucro presumido, onde eu pego o faturamento, aplico a alíquota de presunção e diminuo PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda. Quando eu percebo que o lucro que eu distribuí está inferior a esse cálculo, então eu não estou obrigado ao envio do SPED contábil. Se o lucro que eu tiver distribuído for superior, vamos supor que vamos supor uma empresa comercial faturou 1 milhão. Presunção para o comércio é 8%, então nós temos 80 mil. Vamos supor então que PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda deram 10 mil reais. Então, eu diminuo dos 80 mil esses 10 mil. Sobraram 70 mil reais. Se eu tiver distribuído até 70 mil reais, eu não estou obrigado ao SPED contábil. Se eu tiver distribuído mais do que esses 70 mil reais, um valor acima desses 70 mil reais, eu estou obrigado ao SPED contábil. Então, para o lucro presumido, nós temos essas duas hipóteses. Eu queria até aproveitar, e antes, até para elucidar mais ainda na cabeça de quem está nos assistindo, semana passada eu fiz uma live sobre o SPED contábil e logo em seguida eu recebi uma pergunta de uma pessoa dizendo assim, ó, professor, eu tenho a escrituração contábil da empresa, fiz tudo, a empresa participa de licitação, eu apresento lá a contabilidade registrada na junta comercial e tal, mas eu não distribuí lucros acima da presunção. Eu estou obrigada ou não ao SPED contábil, sendo do lucro presumido. Eu entendo que está, porque você optou por ter escrituração contábil, então você cai na primeira prerrogativa. E isso já é um entendimento de muitos fiscais, porque eles entendem assim, não, se você está me dizendo que tem contabilidade, é porque você optou por ela. Então, eu preciso que você a apresente. Então, nós temos essas duas possibilidades, lucro real, lucro presumido. Agora, nós temos também a obrigatoriedade para as entidades imunes ou isentas do imposto de renda. Essas entidades, elas estarão obrigadas ao envio do SPED contábil se no ano calendário de 2019 elas tiverem recebido a título de doações, rendimentos, subvenções ou qualquer outro assemelhado valores superiores a 4.800.000. Então, se em 2019 recebeu o valor superior a 4.800.000, estou obrigado ao envio do SPED contábil. Lembrando que esse valor ele é proporcional também ao período de atividade, tá? Vamos supor então que a entidade ela começou as suas atividades no meio do ano. Então ela vai pegar os 4.800.000, dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses em que ela teve na atividade para determinar se ela estava obrigada ou não ao envio do SPED contábil. Certo. Essas são as situações gerais onde o SPED contábil ele pode ser exigido. Mas nós temos mais duas situações específicas. A primeira é das SCPs, as Sociedades em Conta de Participação, que antigamente a SCP ela era obrigada ao SPED contábil. Inclusive tinha um livro do tipo S lá dentro do SPED contábil exclusivo para elas. Agora, a obrigatoriedade da SCP ela é definida pela sua modalidade de tributação. Se ela for do lucro real, ela está obrigada. Se ela for do lucro presumido, depende das regras. Então, você vai ter que analisar caso a caso da SCP. Certo. E para finalizar a obrigatoriedade, pelo menos os pontos não polêmicos, porque por incrível que pareça, esses aqui são só os pontos não polêmicos. Eu não acredito. Nós temos as empresas optantes pelo Simples Nacional. E é a maioria, não é, professor? Isso, A maioria das empresas são optantes do Simples. São as empresas
que seguram aí a economia do país. Exatamente. Em Olha aí regra. a Elis, situações para... Calma, Elis. Vamos Elis, entrar agora no Simples Nacional. Fique à vontade, professor. nós temos a Instrução Normativa 1774 de 2017. Essa Instrução Normativa, 1774, ela é que traz todas as regras que nós devemos obedecer do SPED contábil nos dias de hoje. E lá ela menciona uma possibilidade onde as empresas optantes pelo Simples Nacional estarão obrigados ao envio do SPED contábil, que é quando essas empresas receberem aporte de capital de investidor anjo. Se ela receber aporte de capital de investidor anjo durante o curso do ano calendário, ela estará obrigada ao envio do SPED contábil. Se não receber, em regra, a empresa do Simples Nacional não está obrigada ao envio do SPED contábil. Certo. Vou fazer mais uma ressalva. Por isso que eu digo que é interessante, porque assim, ó, a empresa tributada pelo Simples Nacional, ela também pode fazer distribuições de lucros. Só que, vamos lá, eu fiz a distribuição de lucros com base na contabilidade. E essa distribuição de lucros com base na contabilidade, ela superaria a base fiscal. Que base fiscal, professor? A base do lucro presumido. Aí você diz assim, ó, mas nós não estamos falando do Simples? Sim, mas para fins de distribuição de lucros, as empresas do Simples Nacional, elas vão usar o critério do lucro presumido. Vão aplicar percentual de presunção conforme a sua atividade e vão diminuir o valor do imposto de renda pago dentro do DAS. Se o valor distribuído de lucros for superior, no momento de uma fiscalização da Receita Federal, o fiscal vai exigir dessa empresa a escrituração contábil. E ele vai exigir num formato digital. E esse formato é o do SPED contábil. Por mais que aquela empresa não tenha ficado obrigada ao envio, ela poderá, no caso de uma fiscalização, ter que apresentar um arquivo da escrituração contábil no layout do SPED contábil. Então, só para a gente tentar deixar uma orientação geral com relação à obrigatoriedade, a dica principal e fundamental, e aqui não é baseada na instrução normativa, mas é baseada na nossa vivência enquanto profissional, é que se você tem a escrituração contábil, envie o SPED contábil. Seja essa empresa MEI, seja do Simples, seja do lucro presumido, faça o envio do SPED contábil, porque isso vai te economizar tempo, recursos, vai te permitir entregar uma escrituração em forma digital para o teu cliente, e isso vai também te prevenir de possíveis problemas futuros no caso de uma fiscalização. Não, e o grande desafio, professor, você explicou aqui para nós que somos profissionais da contabilidade, estudantes, parece um pouco complexo. Agora, colocar isso na mente do empresário é o grande desafio. Porque o empresário, nós fazemos o nosso contrato de prestação com o empresário, ele nem tá esse negócio aí, tá bom, né? Então, é bem complexo mesmo, é cheio de prerrogativas, mas você conseguiu passar aqui para todos que estão ouvindo com muita clareza, né? Muito bem pontuado. Que bom, eu fico feliz. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é, a ECD, ela pode ser substituída? Bom, pode sim, ela pode ser substituída, só que também tem muitas regras que devem ser observadas, tá? São a duas primeira perguntas. delas... Deixa eu pontuar aqui. Tá. Uma é se ela pode ser substituída e quem deve assinar. Aí o senhor pode ficar à vontade para fazer a explanação. Perfeito. Ela pode sim ser substituída, mas existem regras que são importantes que sejam esclarecidas para que a gente possa entender quando e como eu posso fazer essa substituição. Primeira coisa que a gente precisa ter muito em mente é que não existe retificação de SPED contábil. É verdade. Eu até gosto de dar o exemplo, que é como se fosse o seguinte, imagine que você imprimiu o livro, autenticou na junta comercial, levou lá na junta, aquele livro capa dura, bonitinho do diário. Aí você chega em casa e você percebe que aquele livro está errado.
Você pode pegar e rasurar ele aqui, ó. Não, vou rasurar e vou fazer o lançamento correto. Não pode. Então, da mesma forma, não existe essa retificação de eu ir lá só nessa situação e apagar ou excluir. Não dá. Nós temos que obedecer, primeiro, o que dizem as normas brasileiras de contabilidade. Existe a NBCTG número 26, que ela vai tratar de correções de erros. O que é que ela diz? Quando eu identifico um erro na minha escrituração contábil, eu devo corrigir no decurso do ano calendário, do exercício, perdão, que eu identifiquei o erro. Então, vamos supor, eu sei que isso não acontece de maneira nenhuma no Acre, né? Que os empresários, eles com certeza, eles se comunicam muito bem com seus contadores. Isso acontece. O importante é ter fé, né? Mas vamos supor que o empresário, ele comprou um carro lá em abril de 2019 e esqueceu de passar essa informação para o contador. Eu sei que isso não Professor, só acontece, mas... interrompendo, o problema é quando o empresário compra o carro, o dinheiro da empresa e coloca no nome da esposa. Ixi, Jesus. Não é? Mas isso não acontece não, acontece? Imagina, aqui no Acre, não. Eu ouvi falar que por aí no Ceará... Vamos lá, desculpa lhe interromper, que eu não podia tudo perder bem. essa piada. Não, tudo bem, com certeza. Então vamos supor que ele comprou esse carro lá em abril de 2019, esqueceu de passar essa informação para o contador. E aí vamos supor que agora, em abril de 2020, você identificou isso. Você consegue corrigir essa escrituração contábil de 2019 agora? Consegue, é só lançar agora. Você lança, coloca lá no histórico que aconteceu esse problema e pronto, a sua escrituração contábil ela foi corrigida sem que houvesse a necessidade que você retroagisse a 2019. Então, esse é um lançamento extemporâneo. Então, eu posso fazer a correção da escrituração contábil obedecendo a NBCTG 26. No entanto, o que é que a instrução normativa diz? Quando você não conseguir corrigir a escrituração contábil com lançamento extemporâneo, aí o que é que você vai precisar fazer? Você vai ter que pedir o cancelamento da primeira escrituração e mandar uma nova escrituração substituta. Aí a gente já começa a ver um cenário diferente. Quando que essa escrituração ela vai poder ser substituída, então? Quando os erros não puderem ser corrigidos. Vou te dar um exemplo, tá? Eu confesso que antes da instrução normativa 1774, a instrução que falava sobre a substituição da escrituração contábil, que era uma instrução normativa do DREI, ela dizia assim, ó, só poderá ser substituída a escrituração contábil quando ela estiver imprestável. E eu confesso que eu ficava assim, meu Deus do céu, quando é que essa escrituração está imprestável? Eu ficava com essa dúvida. E uma vez, uma pessoa, um aluno, ele me deu uma situação que eu achei assim, agora eu encontrei a definição de imprestável. Ele me perguntou o seguinte, ele disse assim, professor, o senhor quer dizer então que não são todas as empresas do lucro presumido que estão obrigadas? Eu disse, não, não são todas. Aí ele, vale, professor, pensei que eram todas. Como eu pensei que eram todas e eu não tinha terminado ainda, tinham 10 empresas mais ou menos no escritório que eu não tinha feito nada. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei a contabilidade de uma, copiei para essas 10 empresas, mudei o nome da empresa, o nome do empresário, os dados da assinatura e mandei de tudinho. Meu amigo, o cara pegou a empresa modelo, uma farmácia, e ele mandou na contabilidade de um escritório de advocacia, ou seja, tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, nesse caso, não tinha o que fazer, a escrituração estava imprestável. Sim. Então, ele ia ter que fazer a substituição. Como é que tinha que se dar essa substituição? Por meio de um termo de verificação para fins de substituição. Como é que é esse termo? É um documento que vai junto com o SPED novo, onde você detalha de maneira pormenorizada os erros que levaram àquela substituição. Você
diz quais são os registros que estão sendo substituídos, você dá detalhes dos problemas que aconteceram e o contador assina dizendo assim, olha, cancela essa minha escrituração que eu mandei e recepciona essa nova. Então, isso é a substituição. Catiúcia, eu queria só fazer abrir um parênteses aqui sobre a substituição, que eu não posso deixar de falar. Sim. Essa discussão sobre o prazo, a prorrogação ou não do prazo do expediente contábil, ela tem reflexo na substituição da ECD. Por quê? Porque eu só posso substituir um ECD até o término do prazo do envio do ano seguinte. Então, assim, eu só posso substituir 2018 até o prazo final de envio de 2019. E o prazo final de envio de 2019 até o momento é 29 de maio de 2020. Se esse prazo ele for dilatado, prorroga-se também o prazo e a possibilidade da substituição de 2018. Certo. Perfeito. Entendi. E professor Felipe, o pessoal está conversando aí com a gente, então se você estiver falando de outros estados, eu já vi que tem gente do Amazonas aqui com a gente, temos pessoas do Rio de Janeiro, vai colocando aí de qual lugar desse nosso país rico, gigante você está falando, estamos com 90 pessoas aí online com a gente, todo mundo dizendo que o professor é incrível, que o professor é nota 1000, e eu vou concordar com vocês. Pará, olha que legal, Vinícius do Pará. Professor, enquanto o pessoal vai colocando aí de onde estão falando, Caldas Novas, Piauí, uhul! Brasileiro, né? Maceió, Fortaleza, que legal, gente, muito obrigada. Rui Barbosa, Bahia, Minas Gerais, olha aí, professor, que audiência bacana. Muito legal, viu? Fortaleza, a Tati, um abraço, a Sheila, a Divânia, Piauí, o Fabinho de Natal, o Alexandre de Pernambuco, Cruzeiro do Sul, a Ketla Paula, Juazeiro do Norte, Maceió, Palmares, a Alciene, o contador Fabrício, a Mileide da Bahia, a Maele de Nova Bandeirantes, Minas Gerais, a Sheila de Minas Gerais. Gente, temos gente de Rio Grande do Sul, a Barbie. Que legal, Rafael Magô, Espírito Santo, André, Luci... Gente, que coisa linda! Muito obrigada pela audiência. Faz um print aí dessa tela, marca o professor, marca o CRCA para que a gente possa publicar novamente. A Cristiane aqui do Acre, São Luís. Professor, para a gente encerrar, porque essa nossa programação, nós procuramos montar uma pauta para ser muito objetivo. Não é porque o Instagram disponibiliza 1 hora que você tem que ficar 1 hora ali. Então, para a gente ser mais assertivo, objetivo, até mesmo porque muitos colegas estão trabalhando home office, né? Então, tem muita gente atarefada aí, o mês está fechando. Então, para a gente fechar aqui esse nosso momento, Rogério de Santa Maria, mais um de Rio Grande do Sul aqui. Antes de fechar, com as novidades, tem uma pergunta da Ana. Professor, fale sobre as multas, sobre o atraso de entrega. Fale das multas aí, professor, para uma pergunta da Ana. Bom, muito bacana ver gente aí do Brasil inteiro Legal? nos assistindo, nos acompanhando. Legal demais, viu? Inclusive, pessoal, tem aí uma programação de lives com vários regionais. Então, continue acompanhando, que é bem bacana. Com relação a multas, existe sim previsão de multa, tá? Também está previsto lá na Instrução Normativa 1774. Essa multa ela pode variar de 0,02%, dependendo da operação que ela foi esquecida de ser informada, a 5% da receita bruta do contribuinte no ano calendário. Então, essa multa, existe uma multa que ela é calculada por dia de atraso, que é essa de 0,02%, e existe uma multa que é calculada com base nas informações que você deixou de enviar. Então, são penalidades severas, eu não considero baratas nem simples essas penalidades. Então, é muito importante que você observe o prazo. E até aproveito para reforçar, além da multa, a pergunta que o Bandeira fez, que era exatamente se já sofreu essa prorrogação do prazo ou não. A gente falou no início que ainda não foi prorrogado, nós estamos aguardando, pelo menos
até o momento que nós estamos fazendo esse bate-papo ainda não saiu nada, mas nós sabemos que o aplicativo do Diário Oficial da União é um aplicativo que nos traz fortes emoções, né? Então temos que ficar acompanhando. Verdade. E então atenção ao prazo. Que prazo é esse? Último dia útil do mês de maio, que nesse ano calendário é o dia 29 de maio. Então até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 29 de maio é o nosso prazo de entrega. Certo. E para 2020, nós temos alguma novidade no SPED? Ou está tudo Temos. na sua normalidade? Então, fale para a gente as novidades. Temos uma novidade muito interessante, que pelo primeiro ano nós vamos ter que fazer a recuperação do SPED contábil anterior. Então, isso é novidade, tá, pessoal? O SPED contábil não se falava de recuperação de nada dele até o ano calendário de 2018. Agora, no ano calendário de 2019, eu vou ter que recuperar o ano calendário de 2018. Obviamente que essa recuperação é para quem enviou o SPED contábil em 2018, né? Vai ter que recuperar em 2019, mas ela é obrigatória para quem tiver enviado, não é opcional. Então, se você enviou SPED contábil daquela empresa no ano de 2018, você vai ter que recuperar aquele arquivo no SPED contábil de 2019 e, no momento de fazer a transmissão, o SPED ele vai confirmar se a SCD recuperada é aquela mesma que consta lá na base de dados do físico. Se não for, vai dar erro. Não vai ser possível fazer a transmissão. Certo. Essa, então, é a novidade para esse ano. É a principal novidade para esse ano, é essa mesmo. O resto são mudanças em hierarquia de registros. Antes, um registro que dava advertência passa a dar erro, como a questão da mudança de plano de contas, quando eu tenho que informar o saldo do plano de contas anterior. Então, a gente tem algumas mudanças simples na hierarquia dos registros, mas que já eram cuidados importantes que os contadores tinham e deveriam ter, e a partir desse ano passam a ser tratados como erros, né? Porque a diferença é porque o erro ele impede a transmissão, então o arquivo precisa estar validado para que ele possa ser transmitido. Certo. Pessoal, eu desativei os comentários bem rapidinho, que é para você fazer o print dessa tela, tá? Compartilhar aí na sua rede social. Essa live ela vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram do nosso CRC Acre e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conhecimento gigante aqui do professor Guerra. Sei que esse tempo é um prazo muito curto, mas que já contribuiu muito, de grande valor para toda a nossa classe contábil. Então, faz esse print aí. Eu gostaria agora, vou voltar aqui os comentários. Vamos dar um sorriso, professor, pro print? 2, 3 e já. Muito bem. Isso tem uma campanha que eu faço, pelo amor de Deus, um print bonito. Vamos lá, vamos pro sorriso. Vamos. O pessoal Já. costuma marcar a gente nas fotos feias, né? É verdade. Então, professor, em nome de todo o... Deixa eu ativar os comentários. Em nome de todo o Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado do Acre, do presidente Wellington Chaves, da nossa vice da Câmara de Desenvolvimento, a Luciana Rocha. Eu não me apresentei no início, mas eu me chamo Catiúcia, eu sou vice-presidente da Câmara de Registro aqui do nosso conselho. Então, em nome de todos os profissionais, nós somos em mais de 1.300 profissionais, eu gostaria de agradecer a sua disposição, o seu tempo de estar aqui conosco, esclarecendo. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Bom, Catiúcia, eu queria dizer que foi um prazer enorme fazer esse bate-papo com você. Passou muito rápido o nosso tempo. Queria agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Contabilidade, a você, ao presidente, dizer que é um prazer muito grande, estou com saudade de ir até o Acre e mais em breve, quando tudo isso passar, eu estarei novamente aí de forma presencial e fazer um convite também para aqueles profissionais que querem acompanhar mais das novidades, principalmente da área contábil tributária. Lá no meu perfil do Instagram, a gente está com um link para o workshop de atualizações tributárias, que é gratuito, é online também, a pessoa vai poder assistir essas aulas. É uma das formas que eu tenho buscado de tentar ajudar e contribuir para a nossa classe nesse momento. Se você tiver dificuldade, você pode me mandar um direct, que eu te mando o link do workshop, tá bem bacana, você vai gostar bastante.
e dizer que eu estou à disposição e também não poderia deixar de deixar uma mensagem de gratidão aos profissionais da contabilidade do Brasil inteiro que estão aqui com a gente e dizer que os profissionais têm sido muito guerreiros, a gente está sendo muito acionado, está trabalhando bastante, graças a Deus, mas está tendo que Verdade. encarar aí essa pandemia e essa crise econômica, e eu tenho visto aí os profissionais da contabilidade tirando de letra. Então, meus parabéns a todos Verdade. os profissionais do Brasil inteiro. É verdade. Ó, e para você que está nos assistindo, nós temos uma programação, está aí no nosso Instagram do CRC Acre. Se você é palestrante, se você é professor, nós aqui no Acre, nós estamos com um edital de cadastro, né, de palestrantes. Inclusive, eu já mandei o edital para o senhor, então faça o seu cadastro lá para o senhor estar no nosso cadastro aqui no Acre, para o senhor vir também trazer o seu conhecimento de forma presencial. Professor, eu vou abrir uma pergunta que um colega ele fez tanto aqui e agora ele colocou essa pergunta na caixinha. O senhor me permite? Nós temos Claro, claro. 8 minutos, só para a gente encerrar. Aqui, é do Felipe. Vai cobrir um pouco o seu rosto. Professor, tive muita dificuldade na montagem do bloco K da ECD. Queria saber se você teria alguma dica. Esse Essa bloco pergunta K da pode ser agora? Tá. pode, sem problema. Esse bloco K da ECD é um bloco que ele é exclusivo para os conglomerados econômicos. Então, ele é mais complexo, ele não é um bloco que seja obrigatório para todas as empresas que estão obrigadas, né? A maioria das empresas vai enviar esse bloco sem dados, sem movimentos a apresentar, mas eu precisaria entender assim, o que seria mais que ele teve de problema, né? Porque o que eu posso afirmar é que tranquilizar aqueles que trabalham com empresas que não sejam conglomerados econômicos e dizer que esse bloco é exclusivo para esse tipo de pessoa jurídica. Uhum. Perfeito. Então, dúvida respondida. Professor, gratidão mais uma vez. Forte abraço, fique com Deus e ó, vai ficar gravada aí a live, gente. Entre lá no nosso Instagram, segue aí o Instagram do professor Felipe Guerra, acompanhe ele na rede social, tá bom? E nós nos vemos em breve, professor. Obrigada.